Hoje o canal História Bíblica para Crianças tem a honra de apresentar uma das maiores histórias da Bíblia. Vamos juntos rever essa grande aventura através dos olhos do nosso novo personagem. Camil e o príncipe do Egito, o deserto, guiado por Deus. Naquele dia, quando o sol tocou as dunas com luz dourada, dois destinos começaram a ser escritos ao mesmo tempo. Um bebê humano que seria salvo pelo faraó e um pequeno camelo que nascia longe dali, sem saber que sua jornada cruzaria o caminho do escolhido de Deus, que mudaria destinos. Ali, no silêncio simples de uma tenda, Camil abriu os olhos pela primeira vez. Ele não sabia. Mas naquele mesmo dia, em outra terra, um bebê humano também nasceria, com um lindo propósito. Dois pequenos, dois começos, conectados pelo mesmo Deus. O sábio da tribo olhou o pequeno camelo. Ele tem um brilho diferente, murmurou. Não era um sinal de grandeza, era apenas um lembrete de que Deus costura histórias desde o início, enquanto Camil respirava seus primeiros momentos de vida. Em outro lugar, o pequeno Moisés respirava os dele. Alguns dias depois, o vento trouxe um viajante cansado, e com ele notícias que fizeram o deserto parar. O faraó ordenou que todos os bebês hebreus fossem mortos. Os nômades ficaram em silêncio, assustados. E ali atrás, escondidinho entre as sombras da fogueira, o pequeno Camil assistia tudo sem entender. Naquela manhã, algo chamou o coração de Camil. Não era um som, não era o vento. Era como uma luz suave, dizendo: venha. E assim, com passos pequenos e curiosos, Camil caminhou pelo deserto, sem saber que estava indo para o rio onde o milagre estava prestes a acontecer. E então aconteceu, à beira do grande rio, uma mãe hebreia colocou seu bebê numa cesta, confiando sua vida às mãos de Deus. As águas do Nilo se moveram devagar, como se soubessem que carregavam o escolhido. Do outro lado da margem, Camil ficou imóvel. Seus olhos brilhavam, como se seu pequeno coração entendesse que aquele momento mudaria tudo. Ali, no silêncio da água, dois destinos finalmente se viram pela primeira vez. A cesta seguia pela correnteza do Nilo, movida pelo fluxo natural do rio. Entre troncos, pequenas pedras e curvas estreitas, a cesta balançava, mas continuava avançando. Na margem, o jovem camelo observava cada movimento com atenção, acompanhando o trajeto nas margens do rio e o destino que começava a se cumprir. A cesta parou entre os juncos do Nilo, exatamente onde a filha do faraó se banhava. Enquanto suas servas observavam, ela viu um pequeno cesto. Ao abrir, encontrou um bebê chorando. Ela reconheceu, era uma criança hebreia. Uma menina observava tudo, era Miriam, e reconheceu a cesta. Era a mesma que sua mãe colocara no rio. E à distância, Camil assistia em silêncio, como se fosse um guardião desconhecido. Tomada pela coragem, Miriam se aproximou, com o coração acelerado. Ela sabia que aquele era o momento decisivo. Quando a filha do faraó a viu se aproximar, não houve medo, apenas respeito. A senhora quer que eu procure uma mulher hebreia para amamentar o menino? Perguntou Miriam. A princesa sorriu com gentileza, segurando Moisés nos braços. Quero. Ali, diante do grande rio do Egito, o destino de Moisés foi selado, e Deus começava a escrever
a maior história de libertação da humanidade. Miriam correu o mais rápido que pôde. Cada passo era um grito de esperança que o seu coração já não conseguia guardar. Ao ver a mãe diante da casa, ela quase perdeu o fôlego. Mãe, meu irmão está vivo! A filha do faraó o encontrou! Os olhos de Joquebede se encheram de lágrimas, mas desta vez de esperança. Era o milagre que ela tanto havia pedido a Deus, e uma nova jornada começava para todos eles. A mãe respirou fundo, tentando controlar o tremor nas mãos. O medo apertava o peito, mas o amor empurrava seus passos. Então ela tomou a decisão Miriam e sua mãe partiram ao amanhecer. Montadas, cruzavam as dunas em silêncio, coração e coragem, guiando cada passo rumo ao palácio. A jornada parecia longa, mas Miriam não tirava os olhos do palácio. Cada passo de Camil levantava pequenos brilhos de areia que dançavam na luz do amanhecer. Ao lado, sua mãe seguia firme, tentando esconder a ansiedade de rever o filho que entregara ao rio. À medida que se aproximavam das muralhas, o som da vida do Egito crescia. Pescadores ao longe, servos carregando jarros, soldados em vigília silenciosa. Miriam sorriu e afagou o pescoço do pequeno camelo. Estavam cada vez mais perto. Ao chegarem aos portões externos do palácio, Miriam sentiu o coração acelerar. Soldados vigiavam a entrada e o movimento ao redor aumentava. Carroças entrando, servos carregando cântaros, mensageiros atravessando os corredores de pedra, o destino do menino que havia sido tirado das águas. E agora seria moldado dentro das muralhas do rei. Camil parou por um instante, levantou o pescoço e inspirou o ar quente do Egito. A menina segurou firme as rédeas, enquanto sua mãe respirava fundo. Os guardas observaram as duas aproximarem-se lentamente. A mãe do menino parou diante deles e explicou, com a voz firme, que trazia notícias importantes para a filha do faraó. Os homens se entreolharam, avaliando a situação com desconfiança. Miriam permaneceu em silêncio sobre Camil. Após alguns instantes de tensão, um dos guardas levantou a mão, sinalizando que iriam anunciar a presença delas. Guiadas pelos guardas, a mãe atravessou a entrada do palácio. A menina, montada no pequeno camelo, seguia logo ao lado, observando tudo com cuidado. O interior era ainda mais imponente que as escadarias externas, colunas altas, paredes marcadas por histórias antigas e a luz do sol refletindo no piso de pedra. O silêncio era profundo. Cada passo que davam aproximava as duas do momento decisivo. O encontro com a filha do faraó. Conduzidas pelos guardas, a mãe e menina subiram as escadarias internas do palácio em silêncio. Ao chegarem ao topo, a porta dos aposentos reais estava aberta. Lá dentro, a filha do faraó brincava com o bebê deitado em um luxuoso berço, envolto em tecidos finos. Próximo a eles, o pequeno príncipe brincava no chão, alheio à gravidade daquele momento. A mãe e a filha observavam tudo, emocionadas. Miriam reconheceu imediatamente o pequeno menino no berço de ouro. Ele estava seguro e tranquilo, e a decisão que mudaria seu destino seria tomada ali, diante delas. Dentro do quarto real, o silêncio parecia ainda mais pesado. Mãe e filha se aproximaram com respeito, enquanto a filha do faraó observava o bebê repousando no berço luxuoso. A princesa, tocada pela coragem da família, olhou para Miriam com doçura. Ele estava sozinho, tão pequeno. Ninguém deveria começar a vida assim. Minha senhora, disseram que havia uma criança precisando de cuidados. Por isso vim.
Ele precisa de alguém que saiba alimentá-lo e protegê-lo. Talvez você possa ajudá-lo. Camille esperava do lado de fora, brincando com o camelo maior, enquanto os guardas observavam atentos a movimentação no palácio. The one who despised you doesn't know your story. The pain you're feeling, but believe God will give you the victory. The one who sees you smiling. Cuidem dele e tragam sempre para que eu possa estar o vendo crescer. Com o bebê agora seguro no cesto, a mãe e sua filha deixaram o quarto real em silêncio. Enquanto caminhavam pelo corredor, os amuletos de pedra em seus arcos reluziam suavemente. Essas pedras não eram sinais de riqueza, mas uma antiga tradição egípcia. Qualquer pessoa que entrasse no palácio deve usar para afastar maus espíritos e proteger o recinto real. Com o sol começando a descer no horizonte, a mãe segurava com cuidado o cesto onde o bebê dormia tranquilo. Ela seguia firme, com o coração cheio de alívio e temor ao mesmo tempo. Logo ao lado, Miriam montava em Camille, que caminhava alegremente pela areia. O vento do deserto soprava suave, levando para longe o som das pegadas. A longa jornada, de volta à vila, começava. À chegada na vila, o deserto parecia ficar para trás. O sol caía devagar, tingindo as dunas de dourado, enquanto as duas viajantes avançavam em seus camelos. Entre os braços da mãe, o cesto envolvia o pequeno recém-nascido como um tesouro inesperado, e um sentimento profundo de propósito que guiava cada passo naquela imensa travessia. A porta se fechou, isolando o barulho da vila. Lá dentro, a luz filtrava pelas frestas do teto e desenhava faixas douradas sobre o chão de terra. A mãe colocou o cesto na mesa simples, ajeitando a cobertura de tecido com cuidado. Por um instante, o silêncio dominou o ambiente. Apenas a respiração delas preenchia o espaço. Miriam se aproximou, observando cada detalhe, enquanto a mãe respirava fundo, recuperando o fôlego da longa viagem. Os anos passaram e aquele menino cresceu entre as areias silenciosas da aldeia. Desde cedo, dividia seus dias brincando com Camille, agora mais crescido. Entre corridas, risos e descobertas, os dois criaram um laço que ninguém conseguia explicar, apenas sentir. Miriam, agora uma adolescente, sempre acompanhava os dois e às vezes participava das brincadeiras. Guardava o segredo que mudou suas vidas enquanto via o irmão. Brincando no deserto, o menino e Camille viram uma luz descer do céu. O brilho foi em direção a um arbusto. Ao se aproximarem, uma pomba dourada envolta em luzes sai voando do meio do arbusto, em direção ao céu, e some como um passe de mágica. Naquele instante, os dois viram algo extraordinário. Chegou o momento. Você irá morar com sua mãe que o adotou. Terá uma vida digna e tudo que um príncipe merece no castelo. Lembre-se sempre, você é enviado por Deus. Um pouco sim. Ele sempre estará com você e nós também. A partir de hoje você será chamado Moisés, porque foi retirado das águas e chegou até mim como um presente inesperado.
Oferecidos como príncipes, Moisés e Ramsés enchiam o palácio com risos e confusões. Ramsés, você acredita que existe um Deus que criou tudo isso? Sim, acredito. O Deus Horus, que inclusive se torna a encarnação de faraós. Está tudo bem, meu irmão? Doesn't know how many tears you've cried, but you keep on fighting, even if you're crawling. Meu irmão, aquele olhar diz algo. Ele. Você quer que eu mande alguém a levar a seu quarto? A descida pela ampla escada de pedra ganha movimento enquanto Moisés e Ramsés caminham lado a lado rumo à base da construção. Trabalhadores passam, carregando pedras. Poeira sobe no ar quente, e o som do cinzel ecoa ao redor. Camil, é você? Sim, o nome dele é Camil. O adquiri junto a uma senhora na vila. Irmão, você realmente se interessou na camponesa. Vamos, irmão, não se incomode com isso. Se Ranulfo Aquinora, pare, meu irmão, por favor. Fale comigo. O que você quer que eu diga? Você não entende? Eu matei uma pessoa. Meu Deus. Calma, irmão. Nós daremos um jeito nisso juntos. Que jeito, irmão? Tem uma pessoa que morreu? Ai, meu Deus. Eu farei de conta que não aconteceu nada. Eu sou o Egito, a estrela da manhã e da noite. E se eu disser que é noite, está decidido. Você será o que é, e eu digo que é inocente. O que diz não importa. Não está entendendo? Não posso mais ficar aqui. Moisés! Volte, irmão. Moisés! Assustado com o que havia acontecido, Moisés correu sem direção. O peso das horas anteriores apertava em seu peito mais do que o sol sobre as dunas. A cada passo, ele percebia que já não reconhecia o próprio caminho, nem a vida que carregava no corpo. Os braceletes, o colar, os anéis, símbolos de um palácio ao qual ele já não pertencia. Nas dunas tranquilas de Midian, as filhas de Jetro brincavam, enquanto Camil corria ao lado delas levantando nuvens de areia. Algo diferente chamou a atenção das meninas. As meninas voltavam para a vila, guiando Camil. Sobre o lombo do camelo, o estranho que haviam encontrado descansava. O camelo se dirige a um bebedouro ao lado do poço. O homem que cai das suas costas se arrasta na direção e bebe no poço, matando sua sede. O silêncio do poço se quebrou quando um forasteiro rude tentou intimidar as meninas. Antes que o medo tomasse conta delas,
Moisés se colocou à frente. Sem armas, ele obrigou o homem a recuar. Deixa elas em paz e sai daqui agora, ou sofrerá as consequências. Nossa irmã, esse jovem salvou nossa vida do forasteiro mau. Muito obrigada. Espera aí, príncipe, é você? Ele é muito bonito, né, minha irmã? Moisés abre os olhos. Ele está numa cama simples, mas confortável. Observa todo o ambiente, que parece ser simples, mas amplo e tranquilo. Ao lado estão as 3 meninas, junto a um senhor, o observando. Meu jovem, seja bem-vindo à minha casa. Meu nome é Jetro. Muito obrigado. Eu estou aonde e como posso pagar por tudo? Em nossa casa. Você é muito bem-vindo aqui e pagará se tornando pastor de ovelhas. Muito obrigado. Eu farei tudo o que puder para cumprir meu propósito. Oh, sim. O que você está olhando? Estou vendo a cena mais linda da minha vida. Sim, meu filho, a cena mais linda. E em agradecimento pelo que fez, aceite a mão da minha filha. Se despedindo, vai. Era cedo, e a quietude da manhã ainda preenchia a casa simples no alto dos morros, ao longe o grande deserto. Moisés descansava ao lado de Séfora. Seus 2 filhos pularam sobre a cama, rindo, chamando o pai com alegria. E logo atrás deles, Camil, sempre curioso, esticou o pescoço pela porta, tentando subir também. Moisés acordou sorrindo. Aquela era a vida que ele jamais imaginou encontrar. Uma família, um lar e a paz de um novo caminho. Meus filhos, vamos agradecer ao nosso Senhor por mais esse lindo dia? Sim, papai, vamos agradecer. Amém, meus amores. Enquanto seguia para os morros, Moisés avistou uma figura parada na areia. O vento trouxe uma memória antiga. Era Miriam. Moisés! É você, meu irmão! Meu nome é Moisés. Você me conhece? Sim, você é meu irmão, filho de Joquebede. Mãe? Mas ela era minha ama de leite. Não, ela era sua mãe e eu sou sua irmã. Meu Deus, por isso tanto amor. Muito obrigado, minha irmã. Moisés. Eis-me aqui. Tira as sandálias, porque aqui é terra santa. Quem é você? Eu sou o que sou. Eu não entendo.
Eu sou o Deus dos teus ancestrais, Abraão, Isaque e Jacó. Você é filho da minha mãe Joquebede. O que quer de mim? Certamente vi a opressão do meu povo que está no Egito e ouvi seu clamor. Por isso desci a fim de livrar o povo da escravidão e trazê-lo a uma terra boa, terra que mana leite e mel. Venho agora. Quem irá a Faraó? Serás tu. Eu? Quem sou eu para guiar esse povo? Não vão nem acreditar em mim, não vão nem me ouvir. Ensinarei o que deves dizer. Eu era inimigo deles. Eu era o príncipe do Egito, filho do homem que assassinou seus filhos. Não, escolheu o mensageiro errado. Como posso sequer falar com eles? Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora! Eu serei contigo quando fores ao rei do Egito. Eu sei, porém, que Faraó não te escutará. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios. Toma, pois, o cajado na mão, Moisés, com o qual hás de fazer os sinais. Eu serei contigo, Moisés. Ao olhar para o vale, o seu coração se apertou. Lá estava ela, sua casa, e na porta, Séfora, seus filhos, e o fiel Camil, todos esperando por ele com sorrisos cheios de amor. Tenho que fazer meu propósito e cumprir a missão dada por Deus. Jay, você tem meu amor e iremos juntos. Depois da decisão divina, Moisés está se preparando para partir rumo ao Egito. Miriam traz o irmão mais velho, Arão, para encontrá-lo, o reencontro que sela o início da missão. Moisés, é você, irmão? Sim, irmão, sou eu, Moisés. E venho em nome de Deus e preciso falar com você. Oh, Moisés, meu irmão voltou. Isso é motivo de alegria em meu reino. Irmão, Deus pede que liberte o povo dele da escravidão. Quem é esse Deus que acha que pode me pedir tal coisa? Por acaso ele sabe quem sou? Ramsés, ele é o Deus, aquele que criou o céu, o mar e a terra. Você deve obedecê-lo. Nunca!
Não existe um Deus que tenha poder para isso. Eu sou o Egito, a estrela da manhã e da noite. Sim, irmão, existe. Veja seu poder. Chamem meus conselheiros. Onde estão aqueles magos? Estamos aqui, nossa divindade. Vejam o que, segundo meu irmão, o Deus deles, fez com o seu bastão. Isso é apenas bruxaria, nossa divindade. Veja, nós também fazemos. Ramsés! Liberte meu povo! Eu não acredito! É sangue! Ah! Magos? O que é isso? Bruxaria, nossa divindade, veja! O que são essas coisas? Bruxaria, nossa divindade. Magos, o que é essa coceira infernal? Piolhos, nossa divindade, isso é bruxaria. E agora, o que é isso? São moscas, nossa divindade. Com certeza isso também é bruxaria. Como estão aguentando? Vai piorar. Testemunhem as pragas do Egito. Essa chaga também é bruxaria? Creio ser ato divino desse Deus deles, nossa divindade. Moisés! Ele está há quantos dias fechado no castelo? Há 3 dias em total escuridão. Porque essa noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos, desde os homens até aos animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor.
Levantai-vos e saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco os vossos rebanhos e o vosso gado, como dissestes, e ide-vos. Assim será, ó Faraó, a tua palavra é cumprida, e abençoai-me também a mim. Moisés e o povo seguiam o seu propósito, mas infelizmente o mal mudaria a cabeça de Faraó. O que eu fiz? Por que eu libertei os servos do Egito? Reúnam todos. Vou mostrar quem é o maior exército do mundo. Moisés, o Faraó, o exército dele está vindo. Eu sei, meu irmão. O Senhor nos guiará. Você nos tirou do Egito para morrermos aqui? Disse que nos levaria a terra boa! Não temais. Vede o livramento que o Senhor fará hoje. Séfora! Acabam de avisar, o exército do faraó está atrás de nós. Rápido! Temos que apressar o povo. Vamos! Vamos, se apressem, o exército de Ramsés está próximo! Meu Deus, eles estão chegando. Vamos, Camil, precisamos ir. Rápido! Rápido, rápido! Acelerem, vamos pegá-los! Vamos, covardes! Se eles atravessaram, nós também podemos! Moisés! Adeus, irmão. Por que está triste, meu amor? Olhe seu povo. Ele está livre. Pela fé, Moisés, já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, pois fitava o olhar no galardão. Navarro Produções, criamos com o coração para lembrar ao mundo quem nos deu a vida. O canal Histórias Bíblicas para Crianças nasceu do amor de um pai que sonha em levar a palavra de Deus a todos os filhos. Cada história é uma semente, e cada coração que ouve é um jardim que floresce com fé. Se esta história tocou você, curta, comente e compartilhe. Ajude esta luz a alcançar o mundo. Muito obrigado, e que Deus abençoe sempre você e a sua casa.